Olá, camaradas. 2026 começou, todo mundo feliz, comemorando a paz mundial, né? O dia 1º de janeiro é conhecido como o Dia Mundial da Paz. Todo mundo feliz, confraternizando, né? Aquela coisa toda, né? O planeta Terra começando mais um movimento de translação ao redor do nosso Sol, da nossa estrela, né? Todo mundo feliz, aquela coisa toda. Que me vem a nossa realidade da barbárie capitalista se impondo sobre a gente já no terceiro dia do ano, né? Os caras não dão folga. Então, o que acontece, né? Agora, no dia 3 de janeiro, chega a notícia de que o nosso pirata do Caribe, o Donald Trump, né? Presidente dos Estados Unidos, terroristas da América, né? Porque aquilo ali tem que ser chamado dessa forma, porque um país que vai lá e sequestra o presidente do outro, né? Não tem outro nome para dar para uma figurinha dessa, né? Que já estava sendo apelidada, né, do pedófilo pirata do Caribe, né? Então, assim, a situação é complicadíssima. Então, nos chega essa informação de que ele mandou uma organização terrorista sequestrar um presidente de outro país e levou a mulher dele também e matou mais de 40 pessoas pelo caminho. Matou, atirando, bombardeando, um negócio horrível, né? Um negócio horrível. Como assim? Um presidente manda invadir um outro país, de uma outra nação, de um outro povo, para sequestrar um outro presidente por causa de uma mentira que ele mesmo, Donald Trump, inventou? Então, assim, é uma situação que exige uma forte condenação de todas as pessoas que são progressistas, democráticas e defensoras do conhecimento científico para a gente poder, né, não tolerar mais esse tipo de coisa. Nós temos que condenar e fortemente ir às ruas para poder protestar contra esse tipo de situação. Então, assim, a gente tem que fazer essa condenação da forma mais veemente possível. O ataque criminoso que os Estados Unidos da América fizeram, né, e o anúncio, né, ainda anunciaram com festa e tudo, né, algemaram o coitado do Maduro, né, e anunciaram esse sequestro do presidente Nicolás Maduro, né, que ocorreu na madrugada, né, desse último sábado, 3 de janeiro de 2026. Parece que foi lá pelas 2 horas da manhã, aproximadamente. Então, tais atos configuram claramente terrorismo internacional e atingem a toda a América Latina, a toda a nossa América Latina, né? Porque nós brasileiros, tem que lembrar que nós também sempre fomos da América Latina, tá? Então, a defesa da Venezuela assume hoje um caráter urgente e necessário, né, como uma postura das pessoas que são progressistas, defensoras da democracia do povo e da ciência, né? Então, os governos soberanos da nossa região, né, movimentos sociais, partidos políticos, têm que obrigatoriamente deixar as coisinhas menores de lado, né, e devem se unir visando a promoção de uma grande mobilização de denúncia, impedindo a escalada das agressões e exigindo o pleno respeito à independência da Venezuela e ao legítimo presidente Nicolás Maduro. É isso mesmo, tá? Vocês vão ouvir aí nesses canais da imprensa golpista, né, do partido da imprensa golpista, né, questionando a legitimidade do presidente Maduro. Mas quando a gente observa friamente, cientificamente, os fatos históricos das últimas décadas, dos últimos anos, a gente vê que tem comprovação farta de que, né, o presidente Nicolás Maduro, que era um motorista de ônibus, era um trabalhador, né, como Lula, era uma pessoa do povo. Ele foi eleito democraticamente a primeira vez, depois ele foi reeleito, né, democraticamente também, com grande vantagem de votos, e o governo dele foi tão bom que ele foi reeleito pela segunda vez. Ele foi eleito, reeleito e reeleito de novo, né? E aí parece que os Estados Unidos terroristas, né, da América, eles surtaram,
começaram a inventar um monte de mentira. Vocês estão acompanhando aí pela imprensa, né? Pelo partido da imprensa golpista e também pelas pessoas que acompanham pelos canais legítimos de jornalismo, né? Jornalismo verdadeiro, feito por jornalistas honestos, né? Agora, quem acompanha pelo partido da imprensa golpista, pelo PIG, né? Acompanha daquele jeito, né? Aquele monte de historinha, né? Aquela mentirada, dizendo que o Maduro fraudou a eleição. Não teve fraude nenhuma, não teve fraude nenhuma. Maduro foi acompanhada a eleição dele por várias organizações do mundo todo. A maioria, 99%, disse que correu tudo bem, né? Só alguns oportunistas que receberam dinheiro para mentir falaram bobagem lá, né? Então, o que acontece? Esse presidente democraticamente eleito pelo povo da Venezuela, que é o único que tem autoridade para colocar um presidente ou para retirar um presidente da presidência da Venezuela, colocou o Maduro lá e os Estados Unidos, né, porque não estavam satisfeitos, porque o Maduro não queria fazer aquelas jogadas, né, da típica corrupção do sistema capitalista imperialista americano, né? Agora, há pouco tempo atrás, começou a inventar um monte de coisa. O Trump parece que está enlouquecido, né? Donald Trump, né? Que agora também conhecido como o pedófilo pirata do Caribe, né? Por que pirata do Caribe? Se você estiver desatualizado, eu vou te atualizar agora, né? Ele está sendo chamado de pirata do Caribe porque ele começou a usar as suas forças armadas terroristas para, né, capturar e sequestrar os navios de petróleo que trafegam ali pelo Caribe. Olha só que absurdo. Um outro país foi lá, o povo trabalhou, comprou um navio, né, fez uma refinaria, várias refinarias, encheu o navio de petróleo, de gasolina, estava vendendo, né, honestamente o fruto do seu trabalho. Me vem esse pirata, esse terrorista, né, esse doido varrido, esse Donald Trump, e começa a falar, não, isso aí é tudo meu, vocês roubaram de mim, como uma criança, sabe aquela criança? Aquele filhinho de bilionário, aquele parasitazinho, tá? Se é que ele não é tão parasitazinho, porque já está velho, né? Ele vai lá e fala, é meu, entendeu? O petróleo da Venezuela é meu, as terras raras do Brasil são minhas, né? As terras raras, o ouro e a prata da Venezuela é meu, entendeu? E se você não me der, vai ter consequências. O que o marginal fez? Aproveitou que ele comanda, né, uma força armada muito poderosa, né, criou um grupo terrorista chamado Força Delta, segundo o partido da imprensa golpista, o PIG, né? Essa força terrorista se chama Força Delta, né? Então ela foi lá, se aproveitou de uma fraqueza do esquema de segurança do Nicolás Maduro, né? Provocaram, né, uma tragédia, mataram mais de 40, 50 pessoas na Venezuela, bombardearam a cidade, né, causaram várias destruições, mataram até velhinha, não tinha nada a ver com a história, mataram uma velhinha lá num prédio lá perto, lá, e a situação é essa em que a gente se encontra, tá? No início todo mundo ficou na dúvida, falou, não é possível, isso aí é fake news, né? Hoje em dia a gente não pode confiar em absolutamente nada que o partido da imprensa golpista divulga, né? Pela TV, pela internet, pelas redes sociais, não dá mais, não dá nem para você confiar num vídeo como esse que eu estou fazendo aqui, porque eu posso ser uma IA, ou melhor, né? Eu posso ser uma PR, né? Uma pseudo-inteligência artificial, que tem um poder de computação muito grande, vai lá e ela pode simular a minha imagem falando. Então, assim, hoje em dia você não tem segurança de absolutamente nada. Mas a gente sabe que o partido da imprensa golpista, o PIG, né? O que a gente chama carinhosamente de PIG, né? Esse daí, então, a gente conhece eles de velha data, né? Ele já não tem credibilidade nenhuma mais no meio do povo brasileiro. Eles ficam divulgando esses absurdos, de que Maduro não foi eleito democraticamente e tudo, enquanto que os dados históricos, os dados cientificamente aferidos, né, comprovam fartamente, né, que Maduro foi eleito, reeleito e reeleito de novo, tá? Várias vezes. O país que mais tem eleições democráticas no mundo hoje é a Venezuela. Depois da China é a Venezuela.
tá? Então, assim, o que nós tínhamos na Venezuela? Nós tínhamos um governo democraticamente constituído que estava governando o país de forma pacífica, né? Inclusive, é importante a gente dizer que, apesar de todas essas mentiras contadas pelo partido da imprensa golpista, a Venezuela, ela foi um dos países que mais cresceu no mundo, né, no último ano, né? Cresceu, parece que mais de 8%, né, de crescimento econômico, né? A última informação que me chegou, né, ela constatava de que a Venezuela superou a crise da maldição do petróleo, né? De que o pessoal, você tem muito petróleo, você tem uma riqueza muito abundante, você passa a depender daquela riqueza para comprar tudo, né? Aí com o petróleo foi a mesma coisa. A Venezuela já tinha superado isso. Ela tinha superado essa maldição, né, da riqueza do petróleo, e ela já estava produzindo dentro do seu território, pelos seus trabalhadores, pelos seus empresários, pelos seus comerciantes, pelo seu povo e suas cooperativas, mais de 92% dos alimentos que eles precisavam para manter o país inteiro funcionando. Os 7, 8% que faltavam, né, era alimentação, era, né, produtos mais complexos que eles tinham que tentar comprar no mercado mundial. E a Venezuela estava driblando as sanções e as perseguições que estavam sendo feitas contra ela, né? Ela estava tendo sucesso ao administrar a economia da Venezuela, né? É aquela coisa, né? É economia idiota, né? A economia da Venezuela já estava indo muito bem. A Venezuela já não dependia mais da Europa fascista para absolutamente nada. A Venezuela não dependia mais da Inglaterra para nada, dos Estados Unidos não dependia deles para nada. E os Estados Unidos ali, ó, me vende petróleo, me vende petróleo. O Maduro até estava vendendo um pouco de petróleo para os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos queriam petróleo de graça. Queria fazer um cambalacho ali, uma corrupção, e o Maduro não quis. Então o Maduro está sendo sequestrado porque ele é um presidente honesto, eleito democraticamente pelo povo da Venezuela. Olha só que situação absurda, né? A Venezuela, ela tinha mais de 30 bilhões em ouro depositado nos bancos europeus. O que aconteceu? Foi roubada pela Europa fascista, foi roubada pela Inglaterra, foi roubada pelos Estados Unidos, teve todas as suas reservas, né, de ouro e dólares roubadas. E aí? Agora vão lá e ainda sequestram ele, acusam ele de ser narcotraficante. Ou seja, é a típica fórmula, né, da burguesia capitalista, tá, do mundo inteiro, né? Essa burguesia capitalista ocidental, judaico-cristã, né? Eles inventam as mentiras deles, né? Acusam as pessoas de serem aquilo que as mentiras deles mesmos contam, né? E depois eles passam a acreditar nessas mentiras e tentam pegar e parar todo mundo nessa brincadeira, entenderam? Então, assim, a situação da Venezuela hoje é essa, né? Isso deflagrou uma crise, né, mundial, porque hoje nenhum país do mundo mais tem segurança para nada, tá? E a situação é essa, mas eu tenho boas notícias para encerrar esse vídeo para vocês, tá? A Venezuela, a Revolução Bolivariana, o Estado venezuelano está funcionando. Apesar do presidente democraticamente eleito Nicolás Maduro ter sido sequestrado e está prisioneiro nos Estados Unidos terroristas da América, o Estado, a Revolução Bolivariana está dando demonstrações de que está funcionando. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela já analisou a crise e já colocou a lei venezuelana para funcionar. E já empossou, em caráter interino, a vice-presidenta da Venezuela, né, a vice-presidenta Delcy Rodrigues. Ela é a presidenta atual em exercício e ainda declararam que Nicolás Maduro é o presidente de fato da Venezuela, democraticamente eleito. Como ele foi sequestrado, não tem como governar, quem governa a Venezuela hoje de forma legítima, porque ela também foi eleita democraticamente, né, é a vice-presidenta Delcy Rodrigues,
que governa a Venezuela, tá, de forma interina e de forma legal, democraticamente constituída. Tá? Todas as forças armadas da Venezuela estão se reorganizando para descobrir o que aconteceu, né? Porque como assim, né? Vem uma organização terrorista, essa tal de Delta Force, né, do Império Americano, invade o seu país. Porra, nem um foguete abateu nenhum daqueles 10 helicópteros, 10, 12 helicópteros que entraram lá. Tudo bem que é um helicóptero especial, ele tem um rotor mais silencioso, ele tem, né, uma pintura ali que ajuda a enganar o radar e tudo. Mas, porra, bicho, saiu lá do mar, entrou ali, passou por um monte de... Ninguém viu. Ninguém viu. Teve um morador lá da Venezuela que filmou eles passando, aquela fileirinha, né? E como assim ninguém viu? Bom, então, existe a suspeita de que, né, alguém pode ter traído a estrutura de segurança do Maduro. As Forças Armadas da Venezuela estão apurando isso agora, né? Mas a boa notícia é que a estrutura de poder bolivariana, a Revolução Socialista Bolivariana da Venezuela segue intacta e agora está sendo dirigida pela Delcy Rodrigues. Né? Me falaram, né, um passarinho me falou que essa mulher é uma leoa, tá? Essa mulher é uma leoa. Se o Trump estava com medinho do Maduro, deixa ele ver o que é Delcy Rodrigues agora. E ela vai vir com tudo, tá? Todo o apoio ao povo da Venezuela, todo o apoio à camarada, companheira Delcy Rodrigues, todo o apoio à Revolução Bolivariana da Venezuela e sigamos na luta. Inclusive, eu, pessoalmente, eu acho que essa situação coloca todos os povos da América Latina em uma situação pré-revolucionária, tá? Porque já que a soberania dos países não é respeitada, já que a democracia não é respeitada, o que resta ao povo de toda a América Latina? A revolução. É isso aí, camaradas. Daqui a pouco, né, amanhã ou depois eu já volto aqui com mais atualizações a respeito dessa tragédia que esse pirata pedófilo do Caribe, né, Donald Trump e seu comparsa, né, tem um comparsa lá do lado dele, acho que é Marco Rubio o nome dele, cara ligado à máfia da Flórida, né, a máfia, não é nem mais o crime, é a máfia, entendeu? A máfia. Então, a situação ali segue, o povo venezuelano está firme, tá? O Donald Trump não conseguiu desestruturar o regime, Donald Trump não vai governar a Venezuela e não vai pegar nenhuma gota de petróleo da Venezuela. E se tentar pegar, o bicho vai pegar, tá beleza? Então é isso aí, gente, firme, desconfiem do partido da imprensa golpista, desconfie de toda essa mídia corrompida que a gente tem aí na internet, prestem atenção nas fontes. Eu recomendo que, se vocês quiserem informações confiáveis sobre a Venezuela, vocês podem ver aquele site www.telesurtv.net. Muito bom. Tem também o nosso portal vermelho.org.br, que é fantástico. Vocês podem, né, se basear nas informações que eles passam ali, porque elas são feitas por jornalistas sérios, jornalistas confiáveis, tá, que farão com que vocês consigam ter uma boa ideia do que está acontecendo na nossa realidade materialista dos fatos que todo mundo pode observar, conferir e checar. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima e firmes na luta, tá?